Graça e paz, família, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso D40. Hoje a gente está começando o 29º dia e estamos iniciando o quarto propósito que nós estamos tratando na nossa devocional. E hoje a gente vai entrar com um propósito sobre serviço. Nós já viemos falando, de adoração. Primeiro, você foi feito para adorar a Deus. Segundo, você foi feito para estar em comunhão, então fala sobre família, igreja, corpo de Cristo. Terceiro propósito, você foi feito para ser discipulado e para discipular. E hoje a gente está entrando no quarto propósito, que é você foi moldado para servir a Deus. Então nós vamos tratar nos próximos dias sobre serviço. E aí eu queria ler com você um texto que está lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, que diz assim: foi o próprio Deus quem nos fez o que nós somos e nos deu uma vida nova da parte de Deus. E há muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar os outros. Então aqui já está o objetivo central dessa devocional. O que é servir a Deus? Às vezes você acha que servir a Deus tem a ver com você ir para a igreja, com você participar do ministério de louvor. Não, servir a Deus é quando você serve aos outros. A nossa missão. Ronaldo, qual é o seu propósito? O meu propósito é servir você. Nessa manhã eu estou aqui gravando esse vídeo falando da palavra de Deus com o intuito de servir você. E é para isso que nós existimos. Se não fosse para ajudar outras pessoas, para servir outras pessoas, a vida não faz sentido. Pensa a mãe. A mãe, ela se torna mãe para servir o filho dela. O filho se torna filho para servir a sua mãe. A nossa vida gira em torno de servir outras pessoas. E aí tem uma frase que diz assim no texto, na devocional: apesar de muitos livros de sucesso oferecerem conselhos sobre como extrair o máximo da vida, não foi para isso que você foi criado. Você foi criado para acrescentar algo à vida de outras pessoas. Deus quer que você retribua com algo. Esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida, denominado serviço. E nessa manhã nós vamos falar de alguns tópicos que têm a ver com servir a Deus. E o primeiro tópico é: você foi feito para servir a Deus. Efésios 2 diz assim: Ele nos criou para que nós fizéssemos as boas obras do reino dele. Que boas obras são essas? Então assim, eu quero ser bem prático nessa manhã para que você não fique preso a coisas, uma obra de Deus, aí eu servi o outro lá na África, ou eu ia evangelizar lá na praça. Não. Uma boa obra que você faz servindo o teu irmão, talvez é quando você vai pegar o seu ônibus, que você pode dar lugar para uma idosa. Talvez é quando você tem o privilégio de, quando você está numa mesa, você pegar o copo e servir os seus amigos. Coisas simples. Nós fomos feitos para servir aos outros, talvez com coisas simples. Não adianta a gente querer falar que vamos às nações se a gente não serve nem o nosso parente. Então, primeiro foque, sirva a Deus servindo quem está do seu lado, servindo quem está na sua igreja, no seu trabalho, seu amigo. Amém? E aí o próximo tópico que ele trata é o seguinte: você foi salvo para servir a Deus. E aí é um outro contexto, que às vezes a gente acha assim: não, eu fui salvo para ir para o céu. Amém, você foi salvo, você vai para o céu. Mas vê se não é meio assim: você foi salvo só para ir para o céu, então eu acho que você já pode morrer, né? Se foi só para ir para o céu, não. Você foi salvo para servir a Deus. O objetivo que Deus te salvou foi para que você pudesse hoje levar outras pessoas à salvação. Essa é a tua missão. Você está aqui hoje, você conhece Jesus, você já recebeu Jesus. E agora? Agora é sua vez de servir outras pessoas apresentando essa salvação que você recebeu. Por isso, 2 Coríntios 1:9 diz assim: foi Ele que nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Foi Ele que nos salvou e nos escolheu para nos levar para o céu? Não só para isso. Mas a Bíblia fala em 2 Coríntios para o seu santo trabalho, porque não merecemos, mas porque era o seu plano. Não é porque você mereceu, é porque desde o início, olha as suas características, as suas qualidades, os seus talentos, tudo isso não foi por acaso, irmão.
Tem um plano de Deus para a sua vida. Talvez você fale assim, Ronaldo, mas eu só sei desenhar. Cara, tem um plano de Deus pelo fato de Ele ter te dado esse talento para você usar isso para servir outras pessoas. Tem um plano. Ah, Ronaldo, eu só sei tirar foto. Para que serve foto? Tem um plano para você registrar coisas para o reino dele, para você servir outras pessoas. Então, amém? Foca nisso. Você foi feito para servir as pessoas. Você foi salvo para servir as pessoas. Irmão, fica triste comigo não, mas o que mais você vai ouvir nessa manhã é Deus te fez para servir outras pessoas. Então deixa de ser egoísta e sirva as pessoas com tudo que você tem. Amém? Para fechar esse tópico, eu queria ler aqui uma frase da devocional que me impactou muito, que eu até marquei aqui, diz assim: somos curados para curar, somos abençoados para abençoar e para ser bênção. Somos salvos para servir, mas não para ficar sentado esperando o céu chegar. Consegue entender como isso é forte? Às vezes você pede uma bênção e você acha assim, essa bênção é para mim. Ronaldo, eu peço a Deus um carro para eu poder ir para a praia. Não, o propósito de Deus te dar o carro é para você dar carona para os teus irmãos. Ronaldo, eu quero ter uma empresa para eu ficar rico e ir para as Ilhas Maldivas. Não, Deus quer te dar uma empresa, talvez para você dar emprego para os seus irmãos, para talvez você ajudar quem está precisando. Deus sempre olha para o coletivo, nunca para o individual. Ele até pode tratar você no individual, mas vai ser para jogar você para o coletivo. Por isso, o terceiro tópico diz assim: você foi chamado para servir a Deus. Aí agora a gente vai entrar um pouquinho na parte de igreja. Porque quando a gente fala de chamado, a gente acha assim, o meu chamado é para dança. Ah, Ronaldo, o meu chamado é para o ministério de louvor. Não, eu fui chamado para pregar. E a gente confunde muito o nosso chamado com o nosso propósito. E eu falei disso no dia que eu preguei. O seu chamado é a forma que você vai exercer o teu propósito. Mas escuta, o que esse texto está falando, que você foi chamado, é chamado para servir a outras pessoas com o seu dom, com o seu talento, com aquilo que Ele colocou nas suas mãos. E talvez você ache assim, ah, Ronaldo, quando eu estiver pronto, quando eu tiver passado um tempo aperfeiçoando o meu dom, aí sim eu vou cumprir esse chamado de servir os outros. E aí a devocional traz uma rotina, não, mas um hábito que as igrejas lá da China têm, que me marcou, que diz assim, na China, quando alguém chegava na igreja, quando alguém aceitava Jesus e entrava para o corpo de Cristo, eles recebiam esse novo membro dizendo o seguinte: agora você tem novos olhos para ver, você tem novos ouvidos para sentir, você tem novas mãos para servir os outros e você tem um novo coração para amar o seu próximo. Ou seja, imediatamente, do momento que você falou assim, eu quero Jesus, você já está habilitado para servir os teus irmãos. E esse foi o nosso terceiro princípio. E o quarto, ele pega um pouquinho mais pesado, que ele diz assim, a ordem de Deus é servir. Por isso que em Mateus 20, 28, Jesus disse assim, Jesus foi categórico, ele disse, a atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir. Então, irmão, eu não sirvo porque é uma opção. Eu sirvo porque é uma ordem de Deus para que eu sirva a minha igreja, para que eu sirva os meus irmãos. E algo assim que eu aprendi muito na minha caminhada é que muitas vezes eu não quis servir. Muitas vezes eu não fiz assim, ah, que legal, vou ali lavar o banheiro. Ah, que legal, vou ficar na igreja até 3 horas da tarde. Não, eu fiz por entendimento, porque eu sei porque eu fui chamado. Eu fui chamado para servir. E assim, eu vou te contar um segredo que talvez pode mudar a sua vida. Entenda algo, quando você serve por obediência, na maioria das vezes, ele vai gerar prazer. Você quer ver, assim, a gente que está... Quem aqui do Tabernáculo que está acompanhando esse D40, pensa em você quando vai trabalhar no encontro com Deus. Mano, a gente chega no último dia, a gente está assim, nossa, esgotado, a gente já não quer mais lavar um prato, a gente já não quer mais fazer nada. Mas aí quando chega no domingo, aqui na igreja, que a gente vê o rosto das pessoas refletindo, aquela alegria, quando chega uma pessoa que abraça, a gente fala, cara, obrigado, pô, foi muito bom você servindo a gente. Se você não sente um prazer, você esquece de todo o trabalho, sabe quando você fica assim, cara, foi tão bom que eu nem lembro o trabalho todo que eu tive. Essa é a sensação que a gente tem quando a gente começa a servir. No início pode parecer difícil, pode parecer ruim, pode ser chato, cansativo, mas o efeito que você vai sentir disso é quando você começar a ver pessoas sendo transformadas através da sua entrega. Então nessa manhã eu quero te desafiar, irmão.
mesmo que você talvez não tenha muita vontade de servir, mesmo que talvez você não esteja muito animado, você está meio assim, eu já não levo muito fé nesse ministério, eu já não levo muito fé nessa igreja, eu já não levo muito fé nesse lugar onde estou trabalhando. Eu te desafio, vai servir ao Senhor por obediência. Começa a se entregar lá, abençoando pessoas, orando por pessoas, cuidando de pessoas. Eu vou te falar com toda certeza, Deus vai gerar um prazer no seu coração, um sentimento de missão cumprida, sabe? O tópico dessa devocional hoje foi aceitando a sua missão. Quando você aceitar essa missão de servir aos outros, você vai ter essa sensação do tipo, eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer, eu estou ajudando pessoas. E isso vai gerar em você mais presença de Deus, mais sentido de propósito, porque o nosso propósito, a gente está falando sobre isso nessas devocionais, o propósito da vida. O propósito da nossa vida é servir os nossos irmãos. Isso vai gerar senso de propósito, alegria, plenitude, felicidade. Tudo vai girar em torno disso, de você sentir esse prazer. E esse prazer vai preencher a sua vida. Então, nessa manhã você venha aguardar essa palavra. Passe o seu dia agora. Olhe durante o seu dia. Quem você pode servir? No seu trabalho, na sua casa, na sua escola, na sua faculdade. Como você pode servir? Quem você pode servir? Faça isso, que você vai ver que o seu dia vai ser totalmente diferente. Deus abençoe.